Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o administrador Reinaldo Faisal fala sobre a melhor forma de comunicação nas empresas. Logo depois, a administradora Carolina Simon Maia, presidente do CRA de Alagoas, é a convidada do Conexão Rio de Janeiro Brasil. Confira! Olá, seja bem-vindo a mais um programa falando sobre administração. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da comunicação como ferramenta para o trabalho do administrador. E o convidado do dia é o administrador Reinaldo Faisal, ele que faz parte da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRARJ e vai bater um papo com a gente sobre o tema. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bom, tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a comunicação ela é essencial para o ser humano em todos os aspectos. O administrador ele precisa ter uma técnica, o domínio de técnicas na oratória e o uso da comunicação é muito importante, essencial para a carreira dele. O que você pode falar para a gente sobre isso? Nós vivemos no mundo, e se diz, no mundo da informação, que na verdade a gente vive no mundo do excesso de informação. E as pessoas andam buscando aquilo essencial porque elas precisam saber. Cabe aí a qualquer pessoa que vai fazer uma apresentação, e nisso a gente inclui os administradores, a saber fazer o filtro adequado para atender aos seus objetivos e aos objetivos da sua plateia, da sua audiência. Isso desde o trabalho escolar, desde a época da graduação, como até depois na posição de gestor, quando ele tem que transmitir os princípios, as normas, as bases da sua empresa. Qual a importância fundamental do orador, daquela pessoa que está falando, conhecer o público para quem ele está falando? A gente precisa transmitir aquilo que a gente chama em comunicação de mel para os ouvidos, que é o que as pessoas precisam saber. E falar a língua deles, né? Adequar o nosso discurso ao tipo de público que eu tenho. Então eu tenho que buscar as informações sobre o meu público, até para saber, esse público já sabe do assunto, ele está se posicionando favoravelmente ou contra, porque aí eu vou direcionar a minha apresentação a fim de evitar alguns bloqueios, algumas barreiras que possam acontecer. Bom, e essa questão da preparação da oratória, técnicas para como se falar bem, tem alguma área dentro de uma empresa que seja responsável por isso, por dar esse preparo ao profissional? Olha, eu diria que a área de recursos humanos, especificamente na área de tanto seleção quanto a área de treinamento, podem ajudar muito nesse aspecto. Por quê? Essas duas áreas, elas trabalham tendo como base o mapeamento de competências dos profissionais que atuam naquela empresa. E à medida que o profissional for tendo necessidade de fazer exposições, de apresentar relatórios, trabalhos, liderar equipes, ele vai precisar dessa habilidade. A grande vantagem é exatamente isto. Comunicação é uma habilidade. A gente fala que é uma ferramenta, mas na verdade, para uso de qualquer ferramenta, você precisa treinar. Então a gente sabe que é possível que a pessoa se desenvolva, aprenda as técnicas principais. Existem alguns padrões que são comuns, mas a gente procura fazer um tipo de treinamento direcionado para explorar o máximo do potencial que cada um tem. Falando na questão das instituições de ensino, você acha que seriam necessárias cadeiras especiais que preparassem o estudante de administração para essas situações onde ele vai se apresentar? Eu acho que isso adiantaria muito para o administrador em formação se ele já tivesse, desde a graduação, uma orientação para esse caminho. Porque a gente sabe, a internet tem muita coisa que presta e que não presta. Mas se ele já tiver uma orientação na faculdade, ele vai poder
e se preparando e treinando, porque na hora que ele chegar para o jogo efetivo, ele vai estar treinado. Ele vai poder pegar as técnicas por si só, às vezes sem precisar de uma orientação especial. Como é que o senhor enxerga o administrador no geral hoje em dia? O profissional que está no mercado hoje, ele tem esse preparo para falar em público? Olha, eu leciono para algumas turmas de MBA e já pego as pessoas e estão precisando de treinamento, sim. Tanto que tem alguns cursos de MBA que tem essa cadeira na sua grade exatamente para suprir essa ausência, essa falta que as pessoas têm durante a sua formação. O que a gente, na verdade, passa para essas pessoas é como ele pode aplicar, dentro da habilidade que ele já possui, as habilidades de comunicação. E aí a gente ensina as técnicas de como ele preparar um roteiro, como ele dividir a sua apresentação, como ele se apresentar para o público, quais são os principais riscos que ele vai ter ao falar para as pessoas e como ele fazer uma boa aproximação emocional com a sua plateia. Tá certo, Faisal. Não sei se você tem mais alguma observação a fazer sobre o assunto. Não, a única recomendação que eu digo para quem quiser se apresentar bem é treinar. Não adianta nada você ler vários livros, ver vários vídeos, se você não colocar em prática. E para isso é preciso que você tenha a coragem de se expor, principalmente para pessoas próximas, e receber um feedback adequado, de formas que você possa entender o que você vem fazendo e aquilo que é preciso efetivamente ser feito. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista e seja bem-vindo sempre aqui à TBCRA-RJ. Muito obrigado. E essa edição do programa Falando de Administração fica por aqui. Até a próxima! O CRA-RJ possui um ônibus exclusivo que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRA-RJ, cada vez mais perto de você. Seja bem-vindo ao Conexão Rio de Janeiro Brasil. Hoje nós vamos conversar com a administradora Carolina Simão Maia, que é presidente do CRA do Alagoas. Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada e boa tarde a todos. Carolina, vamos começar falando sobre a Universidade Corporativa do Administrador, o Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, que o Alagoas agora disponibiliza essa ferramenta. Como essa ferramenta pode ajudar no desenvolvimento profissional de estudantes e profissionais de administração? Bom, essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, é um verdadeiro marco para o nosso regional. Aqui no CRA Alagoas, nós já começamos com as divulgações em todas as instituições de ensino, não somente na capital, mas no estado também, colocando à disposição daquele futuro administrador uma nova ferramenta, né, agora para contribuir para o seu crescimento profissional. Então, a Universidade Corporativa do Administrador, ela tem um acervo fantástico, é um conteúdo maravilhoso, cursos extremamente importantes para uma formação profissional e que nós aqui do Regional já começamos não somente a divulgar, mas também a prestigiar esse estudante de administração
que já vai ter agora a carteira do administrador, né, de estudante de administração. Então, já estamos com algumas iniciativas no tocante à divulgação e também no acesso da faculdade ou da universidade corporativa. Em um momento em que os administradores muitas vezes são substituídos por profissionais não capacitados, na sua visão, qual a importância de o administrador procurar cada vez mais se reafirmar no mercado de trabalho por meio de qualificação profissional? Bom, essa pergunta é muito interessante, porque isso é uma realidade. O profissional de administração, ele não tem uma reserva de mercado, assim como existem outras profissões, né, reconhecidas, como no caso da medicina, da farmácia, na advocacia, onde quem faz o trabalho é realmente aquele profissional formado naquela área. Na administração, como você muito bem colocou, a gente tem profissionais de diversas áreas executando as funções do administrador. Então, como nós, administradores, nos destacarmos num cenário como esse? E eu só acredito na questão da nossa qualificação, na nossa capacitação, nessa formação continuada, e que a gente não pode jamais deixar isso de lado. Então, a universidade corporativa, ela entra realmente como um grande ganho que permite, no dia a dia que a gente tem, esse dia atribulado, através de uma ferramenta, uma plataforma moderna, que com o sistema de educação à distância, a gente ter acesso ao conhecimento com temas relevantes em diversas áreas, não somente nas áreas de administração, porque a nossa formação ela precisa ser generalizada, mas com cursos extremamente pontuais e que vêm somar na nossa formação. Então, o administrador ele se destaca por isso, pela qualificação. O passado a gente estuda e conhece pelos livros, pelos relatos, o presente a gente vive, mas do futuro não se sabe o que esperar. Mas temos expectativas. Quais são as suas expectativas para os próximos 50 anos da administração no Brasil? Bom, a primeira expectativa que a gente pode ter, e eu acho que essa a gente não deixa de ter nunca, que é a certeza da mudança. Nós vivemos em um mundo de mudanças constantes o tempo inteiro. A grande sacada que eu acho que um profissional precisa ter é a capacidade de se adaptar a essas mudanças e a de inovar. Então, nós precisamos estar em constante inovação nos nossos processos, na nossa forma de pensar, de não aceitar o mesmo ou igual como o melhor. É buscar realmente uma nova forma, um novo olhar e buscar otimizar todos esses esforços, esses recursos que nós temos para que a gente encontre realmente o êxito, o sucesso. Para os próximos 50 anos, muitas revoluções ainda estão por vir nas áreas de tecnologia, na questão ambiental, na questão social, cultural, enfim. São muitas, mas a partir de nós, enquanto profissionais, tivermos a certeza de que eu estou preparado para aceitar as mudanças, aprender a conviver com elas e superar os meus limites, ultrapassar os meus limites para conviver bem com todo esse processo, eu acho que é essa a ideia de que o administrador precisa ter. Administradora Carolina Simão Maia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Alagoas agradece. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fique com Deus também. E você que nos acompanha, que acompanha a programação da rádio e da TV CRA-RJ, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo Conexão Rio de Janeiro, Brasil. Tchau. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!